Olá pessoal, nesse vídeo vou falar sobre o mitraísmo, mas vou abordar uma continuidade do último vídeo. Do último vídeo eu falei sobre o livro que é um clássico nesse tema, né? Que é o livro do Franz Cumont. Então, nesse vídeo agora eu vou falar sobre o que veio depois, né? Assim, tentar contextualizar. Já contextualizei um pouco, mas vou situar aqui baseado nesse artigo do Alice Chalupa, que está aqui nos comentários, né? Então, no final do século XIX, o Franz Cumont, belga, estudioso em religiões antigas, ele coletou uma série de evidências conhecidas referente à adoração de Mitras, incluindo evidências arqueológicas, epigráficas, testemunhos da literatura antiga, e organizou tudo num material acessível e conciso da história sobre Mitra. Daí é que veio esse livro, ele é o resultado desse estudo, né? Então, segundo Cumont, o culto romano de Mitra era uma continuação de um culto originalmente persa, que, sob a influência de determinadas particularidades, deixou lá a Pérsia, o Irã, né, e migrou para outras regiões do Império Romano, trazidos pelas legiões romanas, onde se espalhou com sucesso e prosperou por 3 séculos. Tá? Então, ele seria um culto vindo do Oriente, né? Dentro daquela perspectiva de que do Oriente vinha tudo que é superstição, né? O Império Romano, ele não, ele teria o que seria de mais heróico e progressista da civilização. As superstições viriam de fora. Esse é o contexto do século XIX, né? E que o Francis Cumont está dentro dessa linha. Então, embora o culto romano de Mitra tenha recebido certos acréscimos em sua jornada para o oeste, de acordo com Francis Cumont, o núcleo essencial da ideologia do mazdaísmo persa permaneceu praticamente inalterada. Bom, as teses de Cumont tornaram-se uma versão padrão para as origens do culto romano de Mitra por muito tempo. Gordon Wickander e outros estudiosos, eles notaram o seguinte, eles notaram que uma parte insignificante da evidência mitraica vem das regiões onde Cumont dizia que seria a sua origem, ou seja, do Oriente. O centro do culto de Mitras, ele era, pelo menos ao julgar pelas evidências materiais da época, né, eram situadas na Itália, nas províncias da Renânia e no Danúbio. Há também uma descontinuidade claramente reconhecível entre os antigos testemunhos do culto de Mitra, vinda do Irã, Síria ou Ásia Menor, que antecedem ao período romano, e as evidências posteriores do Império Romano. Parece que certas características caracterizam o culto de Mitra no Ocidente, por exemplo, o mitreu, aquele sacrifício do touro, ou o sistema de 7 graus iniciáticos, não tem paralelos claros na evidência oriental anterior e provavelmente representa uma nova forma de adoração de Mitras no Ocidente, que não é identificável em conteúdo arqueológico até o último quartel do século I. Isso só começa depois do último quartel do século I e já no Ocidente. Todos os esforços para identificar essas feições ou formas rudimentares de proveniência persa ou da Ásia Menor foram inúteis. Então, então já tem um claro descompasso entre o que o Mon está falando e as evidências arqueológicas. Né? A partir da década de 80, um novo tipo de cenário começou a surgir. Esse cenário pode ser visto como um afastamento mais radical das versões tradicionais de modelo de transformação. Quer dizer, você tinha o modelo do Kumon, né, que veio quase que sem alterações. Passamos aí para um modelo com Gordon Wickander para um modelo que seria uma evolução gradual desse culto, tá? Só que, mais recentemente, a partir da década de 80, tivemos aí uma partida um pouco mais radical nessa história. Nesses cenários, o culto romano de Mitra não é conceituado como um produto de longa duração e espontânea transformação. Olha só, não é espontâneo, mas ele é o resultado de um curto e cuidadoso planejada invenção,
por um indivíduo desconhecido ou por um grupo de fundadores. Isso começa a aparecer nos anos 80. Então, veja, a tese do Jesus Flaviano, que nós estamos assistindo agora, na nossa época, lá nos anos 80, era para o Mitra, que Mitra tinha sido uma invenção ocidental. Tá? Bom, os proponentes desse cenário muitas vezes procedem de uma hipótese mais antiga, que foi apresentada pela primeira vez por Martin Nilsson, um especialista sueco em grego, nas religiões gregas. Nilsson viu o culto romano de Mitra como a criação de um gênio religioso desconhecido. Então, meio pioneiro nessa área. O primeiro estudioso que explorou meticulosamente essa hipótese foi o classicista alemão Reinhold Merkelbach, que mais tarde foi seguido por Manfred Klaus, um professor alemão de história. Klaus é provavelmente o propagador mais eloquente dessa hipótese dos estudos mitraicos contemporâneos. Segundo esses autores, o culto romano de Mitra originou-se em Roma, ou Ostia, que é a cidade portuária lá de Roma, e difundiu-se posteriormente, que é justamente onde tem mais mitreus, tá? Roma e Ostia. Da Itália, foi para outras províncias romanas mais distantes. Esse cenário foi ou também é endossado, em certa medida, por Martin Vermaseren, que criticou o trabalho do Cumonn, Wolfgang Lipschitz e Bruno Jacobs. David, em 1989, apresentou interpretações astrológicas do culto de Mitras e se concentrou especialmente em decifrar o significado secreto escondido na imagem iconográfica mais prolífica do culto, que é o touro, a cena do touro sendo sacrificado. De acordo com o Lansen, o culto romano posterior de Mitras originou-se no decorrer do século I a.C., como um grupo de filósofos estoicos residentes em Tarso, na Ásia Menor, como uma reação à descoberta da precessão dos equinócios no signo de Touro, feita pelo famoso astrônomo Hiparco de Rhodes. Então ele viu esse fenômeno astronômico acontecendo na constelação de Touro, e dali os estoicos, residentes em Tarso, na Ásia Menor, inventaram o culto de Mitras. O cenário de Urlansen pode ser visto como altamente especulativo e historicamente implausível, porque a existência de um grupo de contribuição para as origens do culto romano de Mitras seria considerado fundamental, e não há essa evidência desses filósofos estoicos tendo esse tipo de ação. Né? É um cenário puramente hipotético e não é atestado em fontes históricas. Após analisar diversas evidências arqueológicas, a hipótese que coloca o proposto período formativo do culto de Mitras pode ser estabelecido entre 75 e 125, segundo o autor, embora o número de evidências conclusivamente datadas permaneça bastante insignificante. Então, ele analisou, o autor, né, desse artigo, ele analisou vários mitreus e chegou a essa conclusão, que o culto de Mitras teria sido criado entre 75 e 125 da Era Comum. Tá? Também é claro, isso está no meio do crescimento do cristianismo. Também é uma concordância, né? Quer dizer, a Universal Flaviana também fala que o cristianismo foi criado exatamente nessa época. Então, esse autor está dizendo que nesta mesma época foi criado o culto de Mitras em Roma. Também é claro, com base na evidência arqueológica, que o culto ganhou impulso a partir da segunda metade do século II, quando a quantidade de material mitraico notável aumenta significativamente. A distribuição geográfica desses mitreus pela Europa é bastante dispersa. O melhor cenário, lidando com as origens do culto romano, segundo o autor, é de Roger Beck. Beck primeiro define o que seria necessário para identificar esse grupo fundador de Mitra. Primeiro, sua existência deve ser anterior ao aparecimento do primeiro mitreu, por pelo menos uma geração.
Ou seja, isso daria por volta do ano 50 a 75. Segundo, não deve estar vinculado exclusivamente a uma determinada localidade. Pelo contrário, deve ser altamente móvel. Então, o grupo que criou estava circulando ali. Terceiro, deve ser socialmente bem posicionado, embora não pertença ao mais alto escalão senatorial, das ordens romanas, das ordens da sociedade romana. Então, a criação ela não veio de cima, não veio do topo dos senadores da hierarquia romana. Deve ter acesso ao exército romano, né, porque foi muito difundido entre o exército, e ao mesmo tempo a administração imperial romana. E deve ser familiarizado com a tradição religiosa persa, para ser capaz de amalgamá-lo com o conhecimento fornecido pela ciência helenística, representada, por exemplo, pela astrologia. Então, vai fazer essa fusão aí de elementos persas com astrologia. Esse grupo fundador é subsequentemente identificado como militares e civis da família real comagena, que se tornaram, após as guerras civis de 68 e 70, membros da aristocracia romana. Então, é um pessoal que está em ascensão lá dentro. A gênese do culto romano de Mitra se cruza com a história de um grupo social particular que tinha fortes laços com a tradição religiosa persa e é atestado em nossas fontes históricas. E, sobretudo, cujas destinações no século I temos informações suficientemente detalhadas. No entanto, dito isto, continua a ser verdade que esse mesmo cenário sofisticado não pode ser diretamente corroborado por nossas fontes históricas e deve permanecer na forma de uma hipótese. Então, eu achei interessante que é um texto bem claro, né, que ele coloca essa hipótese da criação do culto romano de Mitras como uma hipótese. Ele deixa isso bem claro e ainda corrobora que ele não tem comprovação histórica para mostrar isso. Ele tem só hipóteses e ele suspeita de um grupo. Então, é isso. Eu achei interessante o paralelo com o grupo do Jesus romano, que está mais ou menos na mesma época dizendo que também foi uma invenção e, da mesma forma, sem comprovação histórica. Muito obrigado, então.